Homens estão morrendo em silêncio, e ninguém parece perceber. Talvez você mesmo esteja entre eles, sufocado sob uma armadura que parece indestrutível por fora, mas que, por dentro, esconde fraturas profundas, invisíveis, letais. Esta não é apenas uma metáfora, é uma constatação brutal que Friedrich Nietzsche, com sua lucidez cortante, já anunciava há mais de um século. O homem se torna o próprio carrasco ao adorar a máscara da força, ao rejeitar sua dor, ao silenciar seu sofrimento. O que você verá agora não é um discurso de autoajuda, tampouco um conforto raso. É um manifesto contra o silêncio, um mergulho nas entranhas da tragédia masculina que a cultura insiste em ocultar, que a sociedade aprendeu a ignorar, que até mesmo os próprios homens recusam a admitir. Até que seja tarde demais. Nietzsche, em O Nascimento da Tragédia, já desvelava essa dinâmica com uma clareza assombrosa. O homem foi educado sob a estética apolínea, aquela que valoriza a ordem, o controle, a forma perfeita, a beleza sem fissuras. Desde pequeno, o menino aprende que deve ser forte, invulnerável, lógico, contido. Não há espaço para o caos, para o grito, para a dor, elementos dionisíacos que, segundo Nietzsche, são tão humanos quanto necessários. Mas o que acontece quando a dimensão dionisíaca é banida da existência masculina? O homem se transforma num espectro de si mesmo, numa máquina eficiente, respeitável, mas fria, amputada emocionalmente. E essa amputação custa caro. O preço se paga na solidão, na depressão silenciosa, no alcoolismo que ninguém vê, nos suicídios que se acumulam como estatísticas desumanizadas e que, não por acaso, têm rosto predominantemente masculino. Você percebe a gravidade disso? Esta é a tragédia. Enquanto o homem é celebrado por sua força, ele é destruído justamente por ela. É encorajado a calar-se, a engolir a dor, a suportar o insuportável, até que, num dia qualquer, algo se quebra de vez, sem que ninguém perceba, sem que ninguém se importe. Essa estética da força é, na verdade, uma prisão. Nietzsche a denunciou, mas nós, enquanto cultura, fizemos questão de ignorar. Criamos gerações de homens emocionalmente analfabetos, capazes de vencer batalhas externas, mas incapazes de reconhecer as guerras internas que os corroem silenciosamente. E o mais perverso é que muitos homens nem sabem que estão sofrendo. O sofrimento foi tão bem reprimido, tão bem camuflado, que se transformou em conformismo anestésico. Como escreveu Viktor Frankl, não há nada mais desesperador do que a falta de sentido. E para muitos homens, esse é o estado atual. Uma existência mecânica, automática, sem propósito, sem paixão verdadeira, apenas sobrevivendo. Você sente isso? Talvez sim. Talvez esteja justamente nesse ponto. Funcional, produtivo, aparentando sucesso, mas por dentro, vazio. Este é o diagnóstico silencioso de milhões de homens ao redor do mundo. Nietzsche via isso como uma consequência inevitável da repressão cultural. O homem que não aceita a tragédia como parte da vida, que não acolhe o sofrimento como via de transcendência, acaba se rendendo à mediocridade existencial. Vive, mas não está vivo. E aqui está a primeira chave que Nietzsche nos oferece. É preciso olhar para o abismo, sem medo. A dor precisa ser encarada, não silenciada. O sofrimento masculino não é um erro, não é um defeito. É um chamado para a ruptura com o conformismo, com a estética superficial da força, com o teatro da invulnerabilidade. A grande mentira cultural foi fazer o homem acreditar que vulnerabilidade é fraqueza, quando, na verdade, é justamente o contrário. Só o homem que se permite sangrar, que admite o caos dentro de si, que assume sua dor sem vergonha, só esse homem pode, de fato, transcender. Como o Zaratustra de Nietzsche, que precisa descer ao fundo da caverna, enfrentar o leão, matar o dragão da moralidade imposta, para enfim renascer como criança criadora. Mas antes da criação, há destruição. Antes da liberdade, há confronto. E é justamente aí que a maioria falha. Recua diante do sofrimento, evita o confronto, cala-se. E ao calar, morre. Não fisicamente, ainda não, mas espiritualmente, emocionalmente.
O homem morre antes mesmo de perceber que estava vivo. É por isso que este vídeo é um grito, um chamado à consciência, um convite à insubordinação, porque o silêncio dos homens não é natural, ele é imposto, porque a estética da força não é virtude absoluta, ela é uma máscara. E porque o sofrimento masculino oculto não é fraqueza, é o campo fértil para uma transformação profunda. Mas, será que você está pronto para arrancar a máscara? Está pronto para encarar a sua dor não como inimiga, mas como aliada? Está disposto a destruir a estética da força para finalmente construir uma vida que seja sua, e não uma performance vazia ditada pela sociedade? Se a sua resposta for sim, então siga comigo até o final deste vídeo. Não vai ser confortável, não vai ser fácil, mas pode ser, talvez, o momento mais importante da sua vida. Se este conteúdo já está te tocando, curta, compartilhe e comente aqui abaixo. Eu não vou mais silenciar minha dor. Seu engajamento é fundamental para quebrarmos esse ciclo de silêncio que aprisiona tantos homens. Na próxima parte, vamos aprofundar ainda mais, explorando como a repressão emocional molda a identidade masculina e como Nietzsche, Jung e Frankl nos apontam caminhos possíveis de transcendência. Não pare agora. O abismo está logo à frente. A morte da emoção, a prisão invisível e a busca pela transcendência. Você seguiu até aqui. Então eu sei que algo dentro de você está inquieto. Talvez seja aquela sensação sufocante que você não consegue explicar. Aquela angústia que surge nos momentos de silêncio, quando ninguém está olhando e todas as máscaras finalmente caem. É nesse instante que você percebe: a dor nunca foi embora. Você apenas aprendeu a ignorá-la, mas ela está lá, latente, corroendo. Não grita, não esperneia, apenas consome. Aos poucos, silenciosamente, como uma ferrugem invisível que destrói a estrutura por dentro. É assim que morrem os homens, não em batalhas épicas, não em confrontos sangrentos, mas na solidão do quarto, no cansaço da rotina, na falta de sentido que esvazia cada pequeno gesto da vida. Nietzsche chamava isso de niilismo passivo, a completa renúncia a qualquer sentido maior, a rendição silenciosa ao vazio. Quando o homem se desconecta de sua dimensão emocional, quando sufoca sua dor, ele mata também a possibilidade de uma vida plena. Torna-se uma engrenagem funcional, previsível, anestesiada. Não há mais tragédia, nem alegria, só a indiferença. Você percebe a gravidade disso? A repressão emocional masculina não é apenas um comportamento aprendido. É uma estrutura de poder, uma prisão invisível construída ao longo de séculos. Desde pequenos, os meninos são ensinados a não chorar, a não demonstrar fragilidade, a resolver tudo com eficiência, racionalidade e força. A dor não existe. O medo não é permitido. O amor só se for comedido, seguro, controlado. Esse processo é tão profundamente enraizado que, quando adultos, muitos homens sequer conseguem nomear o que sentem. A linguagem emocional lhes foi roubada, e com ela, a possibilidade de compreender a si mesmos. Como escreveu Carl Jung, aquilo que você não traz à consciência se manifesta em sua vida como destino. E é exatamente isso que acontece. Os impulsos reprimidos, os traumas ignorados, as emoções sufocadas, tudo isso retorna, mascarado de comportamentos autodestrutivos. Violência, abuso de substâncias, isolamento, suicídio. São sintomas, não causas. São os gritos desesperados de uma psique masculina que nunca teve permissão para falar. E quanto mais o homem tenta manter a aparência de força, mais alimenta essa sombra que, silenciosa, vai crescendo até um dia dominá-lo completamente. Nietzsche sabia disso quando escreveu Assim Falou Zaratustra. Ele nos fala da necessidade do homem superar a si mesmo, destruir as antigas moralidades impostas e, finalmente, criar seus próprios valores. Mas como fazer isso se nem sequer sabemos quem somos? Como transcender se estamos emocionalmente amputados? Esse é o ponto central desta tragédia. O homem contemporâneo foi treinado para a eficiência, mas não para a existência. Sabe produzir, mas não sabe sentir. Sabe competir, mas não sabe amar. Sabe resistir,
mas não sabe acolher. E aqui entra o choque de realidade. Ninguém vai libertar você dessa prisão. Não haverá um salvador, um mestre, uma mulher, uma família que vá te resgatar. Esse é um caminho solitário e doloroso, mas também é o único caminho possível para a transcendência. Nietzsche propunha o eterno retorno, viver como se cada ato fosse se repetir infinitamente. Pense nisso. Você quer mesmo que essa sua existência automática, sufocada, sem paixão, se repita eternamente? Ou será que está na hora de romper esse ciclo, de quebrar a máscara, de aceitar que a sua dor é legítima e que ela pode ser transformada? Viktor Frankl, após sobreviver aos horrores dos campos de concentração, percebeu algo que muitos homens ignoram. O sofrimento, por mais terrível que seja, pode ser fonte de sentido. Não há como escapar completamente da dor, mas há como usá-la como alavanca para uma vida mais autêntica, mais profunda, mais verdadeira. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem para olhar para dentro e admitir: eu estou sofrendo. Coragem para reconhecer: eu fui treinado para calar, mas eu não quero mais silenciar. Coragem para dizer: eu quero me libertar. Você está preparado para esse nível de honestidade brutal? Está pronto para abandonar as respostas fáceis, os discursos enlatados sobre masculinidade e encarar a sua própria tragédia? Porque não se engane, esta não é uma jornada de autossuperação romântica. É um confronto com o que há de mais sombrio e doloroso dentro de você. Mas há esperança. Sempre há. Nietzsche acreditava no potencial criador do homem. Jung falava da integração da sombra como caminho para a individuação. Frankl demonstrava com sua vida que mesmo no inferno é possível encontrar sentido. Não são discursos ingênuos, são legados forjados na dor, na experiência crua da existência. E é isso que você precisa entender. Não há transcendência sem atravessar a dor. Não há libertação sem confronto. Não há vida plena sem morte simbólica da persona que você construiu para agradar os outros, para se proteger, para sobreviver. Você está disposto a morrer para, enfim, renascer? Essa é a pergunta que ninguém fez para você, mas que agora ecoa dentro de si. E eu sei que a resposta não é simples, não é imediata. Talvez você precise de tempo, talvez precise de mais quedas, mais silêncios, mais noites insone, até perceber que não há mais como adiar. Mas quando esse momento chegar, e ele vai chegar, lembre-se, a dor não é sua inimiga, ela é o seu guia. Se essa reflexão está mexendo com você, escreva nos comentários: eu escolho sentir. Deixe seu like, compartilhe com outros homens que precisam ouvir isso. Sua participação pode salvar uma vida, inclusive a sua. Na próxima e última parte, vamos explorar o que significa, na prática, atravessar essa dor e construir uma nova masculinidade, mais livre, mais consciente, mais verdadeira. Você está preparado? O abismo ainda não terminou. A travessia, do sofrimento oculto ao homem que renasce. Agora chegamos ao ponto de ruptura. Ou você atravessa, ou continua eternamente preso no ciclo silencioso da dor não resolvida. Não há mais como fingir que não sabe, que não sente, que não percebe. A partir daqui, cada passo é escolha consciente ou covardia deliberada. Você talvez esteja se perguntando: mas como romper com tudo isso? Como transcender um sofrimento que carrego desde sempre, que já moldou a forma como penso, ajo, amo ou fujo do amor? A resposta não é um método de autoajuda, nem um roteiro motivacional barato. A resposta é dura, como sempre foi. E Nietzsche já havia antecipado isso ao nos apresentar o conceito do Übermensch, o homem que se recria, que mata os velhos ídolos, que destrói as moralidades herdadas e constrói novos valores, a partir de si mesmo. Mas não se engane, a travessia é brutal. Primeiro, porque significa abrir mão daquilo que, por mais que doa, ainda é conhecido. O seu sofrimento, apesar de cruel, é familiar. Você aprendeu a sobreviver através dele. Você se escondeu na máscara da força, do controle, da indiferença. E agora, tirar essa máscara dói mais do que mantê-la. Segundo, porque não há garantias de que, ao atravessar, você encontrará paz imediata. Não, o processo é caótico, é confuso,
é cheio de recaídas. Nietzsche descreveu esse caminho através das 3 metamorfoses do espírito. Primeiro, o camelo, que carrega o fardo, depois, o leão, que destrói, e por fim, a criança que cria. Você está talvez entre o camelo e o leão. Carregou peso demais, por tempo demais. A culpa, o medo, o ressentimento. E agora sente essa fúria crescendo, esse desejo de dizer basta, de romper com tudo que sufoca. É um bom sinal, mas cuidado. Destruir por destruir não basta. A destruição precisa abrir espaço para o nascimento de algo novo. Esse é o desafio da 3ª metamorfose. Tornar-se criança, mas não no sentido ingênuo, e sim como aquele que tem a ousadia de criar valores próprios, de reconstruir a sua masculinidade, não mais pautada pelo que a cultura, a família ou os amigos dizem que deve ser, mas por aquilo que você, autenticamente, escolhe ser. É aqui que muitos desistem, porque não sabem o que construir, porque não sabem o que desejam, de verdade, porque nunca pararam para perguntar: o que me faz vibrar? O que me dá sentido? O que, ao final da minha vida, quero olhar para trás e saber que vivi? Viktor Frankl dizia que o sentido não se inventa, ele se descobre, mas só quem está disposto a mergulhar na própria dor e atravessá-la é capaz de fazer essa descoberta. E talvez, nesse exato momento, você esteja se lembrando de algo, uma paixão antiga que abandonou, um projeto que engavetou, uma relação que deixou morrer, ou simplesmente uma versão de si mesmo que um dia sonhou ser, mas que foi silenciada pelo peso das expectativas alheias. Esse é o chamado. Não é à toa que Nietzsche escreve: torna-te quem tu és, não quem os outros esperam, não quem o mundo exige, mas quem, na essência, você sempre soube ser. Só que há um preço, o preço de enfrentar a solidão, não a solidão superficial de estar sem companhia, mas a solidão radical de ser responsável pela própria vida, sem culpar o passado, sem se vitimizar, sem buscar salvadores. Apenas você, diante do abismo, e a escolha, saltar ou permanecer. E sim, o salto é assustador, mas não saltar é morrer lentamente. Carl Jung chamava esse processo de individuação, tornar-se um ser inteiro, integrado, reconciliado com a própria sombra. E a sombra, nesse caso, é essa masculinidade ferida, reprimida, sufocada, que precisa ser acolhida, curada e não mais combatida. Não se trata de eliminar a força, mas de compreender que força verdadeira não é rigidez, é flexibilidade. Não é insensibilidade, é presença. Não é domínio sobre os outros, mas sobre si mesmo. Essa é a nova estética da masculinidade. Não mais o homem invulnerável, mas o homem consciente. Não mais o homem que reprime, mas o homem que sente. Não mais o homem que foge, mas o homem que permanece. E sabe qual é a ironia mais brutal? Ninguém nunca te ensinou isso. Pelo contrário, te disseram que sentir é fraqueza, que falar da dor é sinal de fracasso, que buscar ajuda é covardia. Mas eu te digo agora, com toda a lucidez, a verdadeira fraqueza é negar a própria humanidade. A verdadeira covardia é seguir vivendo uma vida que você sabe, lá no fundo, que não é sua. Então, o que vai ser? Vai continuar anestesiado, fingindo que está tudo bem, até que um dia acorde, se acordar, e perceba que não viveu de verdade? Ou vai aceitar o desafio, atravessar o caos e renascer como o homem que você sempre poderia ter sido? Se essa mensagem fez sentido para você, se mexeu com as suas entranhas, eu quero que escreva nos comentários: eu escolho renascer. E mais, compartilhe este vídeo com outros homens, porque eles também precisam ouvir isso, talvez mais do que você imagina. A tragédia dos homens não é sofrer. A tragédia é sofrer em silêncio, sozinho, acreditando que não há outra possibilidade. Mas agora você sabe, e saber transforma tudo. Este vídeo não é um fim, é um convite, um manifesto pela liberdade emocional masculina. E a decisão está nas suas mãos.